exaltado seja o nome do nosso Senhor. Vocês ouviram aí, louvaram junto conosco alguns louvores. E agora, queridos, nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí na sua casa, ou então com seu aplicativo, eu peço que você abra a sua Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Capítulo de número 2 de Tessalonicenses. A gente vai estar pregando, expondo hoje aqui este texto que vai falar acerca do anticristo. Mas por que o apóstolo Paulo teve que escrever esse texto, irmão? E o que estava acontecendo no momento? O que na verdade chamou a atenção de Paulo para que ele viesse escrever esta carta aos irmãos de Tessalônica? E é isso que eu quero que a gente venha compreender nesta noite. E a minha oração é que o Espírito do Senhor, ele coloque a sua palavra na nossa vida, a sua revelação, para que a gente venha sair daqui edificado na presença do nosso Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, você vai deixar aberto aí a sua Bíblia. O versículo de número 1 em diante, que diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade e nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Olha o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu quero, meus irmãos, começar, embora a gente vai pregar hoje até o versículo de número 12, eu quero começar dizendo deste texto e colocando um tema. E o tema é o anticristo. Eu quero nesta noite falar sobre a questão, a operação do anticristo que já acontece nos nossos dias e que um dia este homem da iniquidade ele será revelado. Primeiro, o apóstolo Paulo, para falar estas palavras, aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo de número 1 até o versículo de número 12, o pano de fundo do texto é Atos, capítulo de número 17. Tu vai ver que ali em Atos, Paulo, ele está edificando esta igreja na cidade de Tessalônica. E naquela cidade, meus irmãos, houve, na verdade, uma perseguição contra a pessoa do apóstolo Paulo. Paulo, depois de ter edificado esta igreja do Senhor naquela cidade, a gente vai ver em Atos, capítulo de número 17, que ele foi muito perseguido. Se tu puder ir na sua casa, em nome de Jesus, em Atos, o capítulo de número 17, tu vai ver tanto Paulo como Silas sendo perseguido. E olha, queridos, que eles foram embora, eles foram perseguidos, foram praticamente escarreirados de Tessalônica, depois de edificado a casa do Senhor. Que diz assim: tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurado por 3 sábios. Arrazoou ele acerca das escrituras. Olha aí o que Paulo fazia, irmãos, na sinagoga. Aí ele diz, no versículo 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, este dizia, ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Aí você vê, queridos, que Paulo, ele confrontava aqueles religiosos nas sinagogas, mas só que alguns ficaram com enciumado, começaram a perseguir Paulo, e é que ele foi embora para Bereia. Ele foi praticamente escarreirado daquele lugar.
Mas o apóstolo Paulo manda depois um dos seus obreiros, possivelmente Timóteo, receber notícias daquele lugar, daquela igreja, para saber como é que aquela igreja, os irmãos estavam, como é que os irmãos estavam caminhando na fé. E é aqui que o apóstolo Paulo, possivelmente Timóteo, ele volta daquele lugar onde Paulo tinha enviado e ele traz notícia para o pastor Paulo. E uma das notícias, das primeiras notícias que se encontra no capítulo 1 de 2 aos Tessalonicenses, são notícias boas. No capítulo 1, se tu ler comigo o versículo de número 3, aí de 2 aos Tessalonicenses, diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Paulo, ele recebe de Timóteo uma boa notícia. Paulo, a fé dos irmãos, ela tem crescido no mútuo amor. Aquilo que tu pregou para aquela igreja de Tessalônica, aonde tu edificou aquela igreja, ela tem crescido no amor de Cristo. E tu vai ver que o apóstolo Paulo aqui, com certeza, ele se alegra. Mas Timóteo, irmãos, tinha trazido outras notícias. E um dos problemas que estava acontecendo na igreja de Tessalônica era a respeito da vinda do nosso Senhor. E é aí que o apóstolo Paulo vai começar a pregar para aquela igreja, aqui no capítulo de número 2, do versículo 1 a 12 de Tessalonicenses. No segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, tu pode ver que o apóstolo Paulo vai explicar para os irmãos acerca da vinda do Senhor. E é por isso que ele começa assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do nosso Senhor. Todos os apóstolos, irmãos, e o próprio Senhor Jesus, eles sempre alertavam os discípulos acerca da vinda do nosso Senhor. E havia esta preocupação, tanto de Paulo, e eu quero te mostrar aqui que ele diz que eles não deviam se demover daquilo que ele já tinha ensinado para eles. E alguns já estavam querendo ser mais espiritual do que o próprio Paulo, dizendo que estava recebendo revelação do Espírito Santo. E, na verdade, Paulo diz isso não é revelação de Deus. E outros estavam sendo perturbados pela própria palavra que eles estavam pregando, dizendo que vinha de Paulo, epístola que Paulo tinha escrevido, e Paulo diz: não foi eu que escrevi isso. Observe o que eu vou te mostrar, como o próprio Pedro também, preocupado com os irmãos da igreja, ele escreve falando da vinda do Senhor, e Pedro vai alertar os irmãos. Se tu abrir a tua Bíblia aí comigo, na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, e olha que o que Pedro vai falar aqui é muito parecido com o que Paulo está falando lá, acerca de falsos profetas, de falsos mestres, e ele vai falar da vinda do Senhor. Na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, e o versículo de número 1 e 2, ele diz assim: amados, olha que ele está falando aqui com a linguagem de irmãos. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Ou seja, Pedro está dizendo: irmãos, aquilo que eu vou pregar para vocês, que eu vou escrever para vocês, eu já ensinei para vocês essas coisas. Mas é necessário eu escrever de novo. É necessário eu pregar de novo. E ele está pregando aqui acerca da vinda de Jesus. Aí ele diz no versículo 2: para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Ele está falando lá dos profetas, Jeremias, Isaías, Abacuque, todos os profetas. Bem como do mandamento do Senhor e Salvador,
Ele está falando aqui do que Jesus já tinha falado, ensinado pelos vossos apóstolos. Então ele faz aqui uma unidade das escrituras. Irmãos, aquilo que eu vou escrever para vocês, na verdade, são coisas que a mente de vocês já está esclarecida. E vocês sabem, irmãos, que mesmo que a gente ensine acerca da vinda de Jesus Cristo, mas a nossa mente ela é falha. E a gente, na verdade, é muito falho e esquece muito rápido. Ele está escrevendo para os irmãos que com certeza ele está recebendo aqui da parte de Timóteo. Timóteo deve ter dito a ele: Paulo, tem um problema em Tessalônica. E o problema é acerca da doutrina do arrebatamento da vinda do nosso Senhor. Paulo e Pedro se importam com os irmãos e ele diz: o que eu vou falar para vocês, na verdade, é coisas que vocês já são esclarecidos, mas é necessário eu trazer à tona e a mente e o coração de vocês. E eu quero me reportar a vocês, meus irmãos, da Igreja do Nosso Senhor, que faz parte da Igreja dos Santos, que eu, Marcelo, o pastor Marcelo, é preciso e é necessário também nós voltarmos esta palavra acerca da vinda de Jesus, porque nós somos falhos como eles também eram. Então é necessário. Então Paulo disse aqui no versículo de número 2, não demovais daquilo que eu já ensinei para vocês. Não se afastem disso, porque a vinda do nosso Senhor, olha o versículo de número 3, ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha o que o Paulo vai revelar aqui para eles, irmãos. Embora Paulo não está tirando a esperança deles concernente à vinda de Jesus. Diz: irmãos, antes de Jesus vir, uma coisa tem que acontecer. A apostasia, ela vai acontecer de forma generalizada em todos os lugares. E isso lembra, querido, daquilo que, primeiramente, primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês, a apostasia são pessoas indo para a igreja, achando que estão na presença de Deus e na verdade não estão. Mas como identificar isso? Como entender isso? Estes sinais de que Paulo e o próprio Jesus falou e os outros apóstolos. Em Mateus, o capítulo de número 24, se tu abrir a tua Bíblia comigo, a gente vai ver que Jesus está falando do sermão profético. Em Mateus, no capítulo 24, ele vai falar dos sinais que aconteceriam. Observe comigo o versículo de número 10 de Mateus 24 e depois nós vamos para o versículo de número 24. E observe como Jesus, na verdade, já tinha dito aquilo que Paulo vai ensinar à igreja de Tessalônica. Em Mateus 24, versículo de número 10, Jesus diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aí ele diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus, os discípulos, ele alerta aqueles que o seguem, ele diz: olha, acautela, haverão muitos falsos mestres, profetas, eles virão em meu nome, e olha o que é que eles vão fazer. Versículo de número 24, ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eleitos aqui são aqueles que creem na pessoa bendita de Jesus, aqueles que são salvos na pessoa bendita de Jesus, como disse: eis que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Mas Jesus aqui, queridos, ele já tinha alertado que viriam muitos falsos profetas, eles fariam sinais, milagres, e ele está falando de prodígios, e isso ia acontecer. E observe como as grandes multidões, ainda nos dias de hoje, se deixam enganar. Mas tem uma coisa interessante que ele diz no versículo de número 24. Se possível, enganariam até os eleitos. Graças a Deus, irmãos, não é possível. Porque o povo de Deus, que tem um coração na palavra, que aprende da sua palavra, ainda que uns tentem enganar, mas o povo de Deus discerne e sabe que aquilo não é de Deus. Voltando para a carta de Tessalônica, quando o apóstolo Paulo está falando da vinda de Jesus, ele falou aqui desta apostasia. Eu mostrei para vocês que Jesus já tinha mostrado, alertado os seus discípulos, mas o próprio Paulo, falando ao jovem Timóteo, a um pastor, na primeira carta de Timóteo, se tu abrir comigo aí, eu quero te mostrar no capítulo de número 4. Timóteo, irmão, no capítulo 4, o Espírito afirma expressamente. Espírito aqui está com E maiúsculo. O Espírito Santo, que nos tempos, querido, é de Jesus para cá. De Jesus para cá já é últimos dias, são últimos tempos. O Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão. Olha aí a palavra apostasia aparecendo de novo, irmãos. Da fé, por obedecer os espíritos enganadores e a ensino de demônios. Às vezes, querida, a gente acha que está ouvindo um pregador verdadeiro da palavra de Deus e olha a doutrina da parte de quem que está vindo? Doutrinas de demônios. Pessoas, a gente viu isso. Ele foi tentado pelo diabo em Mateus, no capítulo de número 4, e a gente vai ver que o próprio diabo usa a própria Bíblia, fazendo com que Jesus venha distorcer as Escrituras, dizendo: Senhor, está escrito, lança-te daqui, e tu darás ordem aos teus anjos parar. E realmente estava escrito. Só que a intenção, a motivação era errada, e Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus rebateu Satanás com a própria palavra. E é isso que nós devemos conhecer, entender, compreender, para que quando Satanás venha tentar o povo de Deus, tentar enganar o povo de Deus, a gente esteja armado, como disse o apóstolo Paulo, com a capacete da salvação, com a couraça da justiça, com as sandálias do evangelho e com o espírito da palavra de Deus. Nós, irmãos, somos, na verdade, chamados na Escritura como um exército do Senhor. Quem é o comandante? Cristo. O general, o próprio Cristo, que venceu todos os nossos inimigos. Mas agora o povo de Deus precisa se equipar, precisa se armar, porque senão nós seremos soldados fáceis de ser atingido. Capacete da salvação, o inimigo coloca dúvida em muito crente, o inimigo coloca insegurança em muito crente, o inimigo tenta atingir aqui, e atingindo a mente, você pode ter certeza que você desfalece o tempo de um todo. Como um todo você desfalece. E os soldados de Cristo, eles precisam estar prontos para a batalha. Irmãos, então, ele fala aqui que haveria tempos que por pessoas obedecerem a doutrinas de demônios, essas pessoas da fé. A fé ali é o que Jesus disse em Mateus 24, irmãos. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então aqui eu estou falando para vocês, cujo tema eu coloquei é o anticristo. João ele vai dizer que já saiu do meio de nós muitos anticristos.
Anticristo é opositor a Cristo. É aquele que quer se parecer com Cristo, mas na verdade não é o verdadeiro Cristo. Então a gente viu aqui em 1 Timóteo, se tu abrir a tua Bíblia também, em 2 Timóteo, Paulo, no capítulo 4, ele alerta o pastor Timóteo dizendo assim, ó, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a... Olha o conceito da Timóteo, irmão. Prega a palavra, em outras palavras. Prega esta palavra. Ainda que as pessoas não venham te dar ouvido, ainda que as pessoas venham, na verdade, te rejeitar, mas tu tem que instar, perseverar nas escrituras de Deus. Porque muitos serão enganados e é com sinais, irmãos. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, um texto que nós estamos estudando, que é 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1 a 12. Aí ele diz: insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão, olha aí, a sã doutrina. Haverá tempo, e nós estamos vivendo, querido, a sã doutrina. A sã doutrina é a doutrina que traz saúde à alma do ser humano. É a doutrina que traz saúde ao coração da igreja. Isso é sã doutrina. É a palavra verídica do nosso Senhor. E Paulo está dizendo aqui que haveria tempos em que as pessoas, observem bem, ninguém é inocente não, queridos. As pessoas procurariam mestres. Olha o versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo os próprios. Algumas Bíblias falam cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Olha, entregando-se às fábulas. Observe, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo. As pessoas preferem ouvir mentira do que ouvir a verdade. Aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. As pessoas correm atrás da mentira. Se alguém começar, por exemplo, ali no Dona Zima, dizer que está fazendo milagre, dizer que está fazendo sinais, que está fazendo fogo descer do céu, que está fazendo, curando câncer. Irmãos, as multidões correm para ouvir. Mas os maiores milagres aconteceram no deserto. E lá, você sabe o que foi que aconteceu com o povo? Eles pereceram. Sabe por quê, queridos? Porque eles foram contra Deus. E infelizmente o ser humano, ele é levado por aquilo que ele está vendo. E o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele vai dizer que nós não temos que andar por vista, mas andar por fé, olhando para o alto e entendendo que todas as coisas já estão consumadas. E a nossa fé, meus irmãos, ela tem que estar em Cristo Jesus. Nenhum de nós nunca vimos Jesus, mas Jesus disse que mais bem-aventurado é aqueles que não viram. E segunda carta aos Tessalonicenses, para o texto, a gente vai ver aqui, número 4, do... Observe que toda a Bíblia, irmão, quando vai falar de Jesus, fala filho do homem. O profeta Daniel, ele vai sempre se expressar, e olha que ele viveu antes de Jesus, mas quando ele vai falar de Jesus, ele fala sempre nesta linguagem. E também Lucas, o médico, filho do homem, o filho do homem, que Paulo está falando para os irmãos de Tessalônica, ele diz que é o filho da perdição, é o homem da iniquidade. Observe que o anticristo, queridos, é alguém que está em oculto, porque ele quer se parecer, sabe com quem? Com Cristo. Quem está por detrás disso? O próprio diabo. Olha o versículo de número 4 e 5, ele diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus
ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? Que o que detém para ele fica revelado somente em ocasião própria. Observe, irmão, que este homem aqui, um dia ele observe que quem é que estava em oculto no Antigo Testamento e um dia foi revelado para o povo de Deus? Cristo. A gente vai ver que em todo o Antigo Testamento era o mistério de Deus. A gente vai ver que o anjo do Senhor aparece para Moisés, o anjo do Senhor, ele aparece para Gideão, o anjo do Senhor, ele aparece em várias ocasiões para o próprio Josué, em várias ocasiões ele aparece. Era Cristo de forma teofânica para Abraão, na casa de Abraão, em vários lugares. Mas tem um momento, irmão, que ele se revela. Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. A mesma coisa vai acontecer com o anticristo. Chega o momento, queridos, a operação dele já existe. Chega o momento que ele vai se revelar. Assim como Cristo se revelou ao mundo, o anticristo vai se revelar como o salvador da pátria, o salvador do mundo. E a nossa esperança, muitas pessoas colocam a sua esperança aqui neste mundo, queridos. A nossa esperança não pode ser colocada aqui, ainda que nós teremos dias bons e dias maus. Eu sempre nas pregações eu venho dizendo, queridos, a coisa não vai melhorar, vai piorar. Eu mesmo não sabia como, mas a gente tem visto que nesses dias a crise que se instalou, tanto na saúde como econômica, a gente tem percebido como tem piorado a situação. Mas a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E a nossa esperança, queridos, deve estar no novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Então este homem aqui, que é o anticristo, um dia ele vai se revelar. O que o mundo está pedindo, irmãos? Se não é um salvador do mundo. O que o povo, na sua grande maioria, está pedindo? Nós precisamos de um homem que dê jeito no mundo. E isso, esses últimos dias agora, dentro desta crise, até os poderosos têm invocado, pedido para que surja um homem, eles não querem saber aonde, mas que esse homem venha dar jeito no mundo, porque parece que o mundo não tem jeito. Então, irmão, isso vai acontecer. O anticristo vai se revelar. E Paulo está falando aqui da vinda de Jesus para os irmãos, só que ele diz, queridos, primeira coisa tem que acontecer uma coisa. Antes da vida de Jesus, haverá uma grande apostasia, um grande engano, pessoas vindo no nome de Jesus, pregando no nome de Jesus, dizendo que estão pregando Cristo e na verdade não estão pregando. Eu vou continuar porque eu já estou quase terminando. Versículo de número 7, ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A pergunta é, que é uma pergunta difícil nesse texto aqui, de 2 ao Tessalonicenses, que mistério da iniquidade é esse que já opera? Né? E quem é que detém esse mistério da iniquidade? É claro que o mistério da iniquidade está falando daquilo que o anticristo está usando contra tudo aquilo que se chama Deus. Agora, o que é que o detém? Possivelmente, irmãos, é claro que existem estudiosos que alguns dizem que é porque a igreja ainda está aqui. Outros dizem que o que está detendo essa operação do erro é o Espírito Santo. Mas possivelmente, queridos, é o Evangelho de Cristo. Em Apocalipse, a gente vai ver que quando Jesus está abrindo os selos e diz lá que ele é o único digno de abrir o livro, o primeiro selo fala do cavalo branco que saiu para vencer. E ali está falando do Evangelho, da palavra de Deus. Porque homens de Deus podem até matarem, podem até morrer,
mas a palavra de Deus ela sai para vencer. Ela não morre, queridos. Paulo, quando ele estava preso, ele dizia: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ele pregava e daqui a pouco toda a guarda, vários guardas de Roma estavam professando o nome de Jesus Cristo. Então, ele fala da operação e no versículo 8 ele diz que revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Pode ver que Paulo está falando todo tempo da vinda de Jesus. Não para que os irmãos venham perder essa esperança de que Jesus vem. E este sentimento tem que estar na gente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todavia, Paulo diz, mas antes disso, queridos, tem que acontecer a apostasia. O homem da iniquidade, ele será revelado, que é o que nós chamamos na Bíblia de anticristo. Mas é aqui que eu quero me prender no versículo 9, 10 e 11, para que você venha estar alertado, querido, com tudo o que está acontecendo. O versículo 9 diz assim, ó, ora, e observe que quando eu leio o versículo 9 aqui, lembra do que eu já li em Mateus 4, versículo 24, do que Jesus falou dos falsos profetas, eles fariam sinais, eles fariam prodígio. Olha o versículo 9, o aparecimento do aqui é o anticristo. É segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, olha aí, meus irmãos, sinais, olha aí, queridos, e prodígios da mentira. Pessoas que vêm em nome de Deus, mentindo em nome de Deus, que não pregam a veracidade da Escritura, onde colocam a esperança do ser humano aqui, nessa terra, em vez de colocar a esperança e trazer o povo de Deus pela motivação correta de que Cristo é nossa esperança, tanto aqui e depois da morte. Prodígio da mentira, todo engano de injustiça aos que perecem. Sabe quem são os que crê? São os que porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, dele com a injustiça. Meus irmãos, observe que quando o apóstolo Paulo está falando aqui, que eles vinham fazer, operando prodígios. E lembra que naquele dia muitos dirão, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não fizemos maravilhas, em teu nome nós não fizemos milagre, que foi o que Jesus disse, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não conheço. E aqui o apóstolo Paulo diz que eles virão fazendo milagres, só que isso é com o poder do próprio Satanás. Quem está por detrás disso, irmãos, é o próprio Satanás querendo ser Cristo. Eu não estou dizendo aqui e nem desacredito de que Deus faz milagre nos dias de hoje. Deus faz milagre, Deus opera milagre, Deus cura, Deus transforma o coração do ser humano. Mas muitos vão estar, na verdade, sendo enganados por pregoeiros, pregadores da palavra, dizendo que é em nome de Deus, mas não estão pregando o evangelho, estão pregando a operação do erro. E Deus permite, por quê? Porque essas pessoas não se abraçaram. Sabe com que? Ele diz aí, eles não acolheram, versículo 10, o amor da verdade para serem salvos. O que é o amor da verdade, irmão? O evangelho. É Cristo, queridos. Quem tem Cristo, quem confia em Cristo, irmão, independente da situação que você está passando, você confia em Cristo. Jó, ele passou por todas as etapas e a gente lembra tantas coisas ruins. Ele perdeu a finança, ele perdeu seus bens, as suas amizades, perdeu a saúde, a própria confiança da própria esposa,
Mas Jó era um camarada, queridos, que ele conhecia o Deus a quem ele servia, ao ponto de dizer: Senhor, eu te conheci apenas de te ouvir, mas agora eu te conheço de te ver e de te ouvir. Agora sei, bem sei, que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados, independente da situação em que a gente vai passar. Nossos irmãos, querido, no primeiro século, segundo século, terceiro século, eram jogados para os leões, eram queimados nas praças, meus irmãos. Nossos irmãos eram perseguidos pelos imperadores. A polícia entrava em suas casas e, na verdade, arrastava os nossos irmãos. Mas os nossos irmãos, eles tinham a confiança, a fé em Cristo Jesus. E é isso que nós devemos ter. Independente da situação que nós estamos passando, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu posso citar novamente o salmista do Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. E olha, queridos, que essas pessoas deixaram o amor da verdade. Deixaram Cristo. Sabe para quê? Para seguir outras coisas. Para seguir outras doutrinas. Se afastaram de Cristo. E que haverá, antes da vinda de Cristo, uma grande apostasia. Sabe quem é que vai liderar esta apostasia e vai sair da própria igreja, irmãos? O anticristo. Vai sair, vai enganar muita gente, mas olha o que Paulo fala no versículo de número 13, eu quero encerrar. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus pelo Senhor. Olha aí como Paulo dizia que os irmãos eram amados pelo Senhor. Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. A nossa fé, querido, ela tem que estar na verdade, no Evangelho de Cristo. Porque Deus, entretanto, devemos dar graça. Dar graças aqui é ter atitudes de gratidão a Deus em tudo, na nossa vida, no que nós passamos, no que nós vivemos. Nós devemos dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio de todas as coisas. Irmãos, que vocês possam ficar com esta palavra, queridos. E nós possamos, de fato, crer na pessoa bendita de Jesus. A apostasia está aí. Isso há de acontecer. Está acontecendo. O Brasil está empestado de falsos profetas. Falso profeta mentindo, falso profeta fazendo milagre e levando muita gente para o erro, para a operação do erro. Mas quem nós devemos amar de verdade